Estou de volta hoje para debater com vocês um assunto muito polêmico. Será que Jesus existiu mesmo historicamente? É possível afirmar a existência de Jesus? É lógico que não é um assunto fácil de ser abordado. Por quê? Porque nós estamos falando de um personagem que existiu há 2000 anos, né? Então é lógico que é muito difícil chegar a uma resposta definitiva. Mas eu gostaria de começar esse vídeo dizendo que é importante separarmos Jesus de Cristo. O Jesus pode ser pensado como um sujeito histórico, um homem que viveu, né, há cerca de 2000 anos, que de uma certa forma, né, teve a sua existência concreta, real, e pode ser até pensado historicamente. Outra coisa é pensar o Cristo. A palavra Cristo do hebraico significa ungido. O Cristo já é a visão mítica de Jesus. Quando nós falamos em Cristo ou Jesus Cristo, nós estamos falando de Jesus o ungido, Jesus o Messias. Por isso, o termo Cristo já é um termo teológico. Quando você fala da existência de Cristo, você na verdade está falando da existência de um ser sobrenatural. Existe até uma teoria, né? Que é a teoria da união hipostática. Dentro dessa visão da união hipostática, Jesus seria 100% humano e 100% divino. Traria no seu ser essas duas naturezas. Não é esse Jesus que eu quero abordar aqui com vocês. Por quê? Porque esse Cristo teológico é, na verdade, algo que deve ser crido a partir exatamente da fé. Não há como você estudar racionalmente, logicamente, um ser sobrenatural. Por isso, o meu interesse não é estudar essa possibilidade desse ser crístico, desse ser sobrenatural, mas falar do Jesus histórico. É importante marcar que não é fácil também analisá-lo a partir do ponto de vista histórico. Por quê? Porque não existe citações relevantes, importantes, né, feitas por historiadores acerca desse Jesus. Esse é um ponto nodal, interessantíssimo, que fez com que muitos historiadores chegassem à tese de que Jesus nunca existiu. Jesus foi uma invenção, uma criação. Por quê? Porque nenhum historiador sério, né, se referiu à sua existência material. Só que eu acredito que essa visão é uma visão um tanto precipitada. Por quê? Porque o fato dele não ter sido citado talvez tenha um outro motivo. O motivo dele não ser um sujeito importante, relevante na sua época. Na verdade, ele era filho de um carpinteiro, de uma classe, diríamos, proletária. Não era alguém, né, que tinha estudos teológicos relevantes, não era um especialista, um fariseu. Por isso, é bem compreensível pensar que Jesus não é citado porque ele não era alguém muito importante. Agora, por que eu defendo a ideia de que Jesus, o Jesus histórico, existiu? Porque é muito difícil criar uma personalidade tão complexa, tão interessante
do nada. Seria a mesma coisa que afirmar que Sócrates não existiu só porque ele não escreveu nada. Foram os discípulos que falaram dele. Ou a mesma coisa o Gautama, o Buda. O Buda, da mesma forma, não escreveu. Ele, como outros, né, foi um mestre oral. E os discípulos escreveram acerca do mestre. Algo parecido deve ter ocorrido com Jesus. Deve ter existido um homem, né, que tinha certo carisma, que vai lentamente ganhando uma certa notoriedade popular. Por quê? Porque aí nós, para entendermos Jesus, precisamos entender também a sua época. Era uma época de grande expectativa. As pessoas, né, os judeus na época, esperavam um Messias, alguém que viesse libertá-los, um homem forte, uma espécie de grande general que viria libertá-los. E existia, além de Jesus, outros indivíduos, né, que eram pensados na época como possíveis messias. Até João Batista, é importante que vocês saibam, isso é muito pouco debatido, mas ainda hoje, lá para o lado do Iraque, existe grupos religiosos que acreditam que o verdadeiro Messias foi João Batista. São chamados de mandeanos. Esses mandeanos, eles ainda defendem a ideia de que João Batista foi o verdadeiro Messias e Jesus, um Messias que veio desviar, não um verdadeiro Messias, mas um falso Messias que veio desviar os verdadeiros adoradores, né, os verdadeiros discípulos do Messias, que seria João Batista. Então vejam que Jesus competiu com outros possíveis Messias, porque a expectativa messiânica era muito forte. E talvez por uma questão de sorte histórica, né, ele se organizou, ou ele foi pensado posteriormente como o Messias que parecia trazer mais as qualidades exigidas, né, pelo Velho Testamento. Aí é interessante marcar, dizer também, que um golpe de sorte provavelmente pode ser citado na figura de São Paulo. Ou seja, Paulo, como grande especialista, teólogo, ele praticamente criou o cristianismo, ou pelo menos deu um escopo teológico para o cristianismo. Refez o Messias, né? Que a partir da visão paulina era um Messias ressuscitado, era um Messias que ficou morto, né, por 3 dias e foi ressuscitado. É lógico que essa ideia da ressurreição já existia antes mesmo de Paulo, mas a ideia da ressurreição foi criada a partir de crenças populares. Por quê? Porque quando Jesus morreu, o Jesus histórico morre, os discípulos ficam desconsolados, ficam deprimidos. E é lógico que uma metáfora que vai lentamente se transformando em algo histórico vai se tornar a principal teoria cristã, a teoria da ressurreição, a teoria de que Jesus ascendeu aos céus de uma forma espiritual. Provavelmente isso foi criado lentamente, pouco a pouco. Quando nós lemos, por exemplo, o Evangelho de Lucas, ele diz que precisou ouvir testemunhas, narrativas, para escrever o seu Evangelho. Assim também os outros evangelhos, eles foram escritos depois de 30, 40 anos
após a morte de Cristo. Imaginem, depois de 30 ou 40 anos da morte de alguém, você começa a escrever, você começa a assentar por escrito, né, narrativas feitas por pessoas que presenciaram, que viram, né, os milagres, toda aquela epopeia vivida pelo personagem mítico. Então é lógico que esse Jesus sobrenatural, ele vai sendo constituído, ele vai sendo construído lentamente. E com o Paulo de Saulo, ele vai ter um escopo teológico mais bem organizado. É a partir desse momento que o cristianismo pode ser pensado como uma doutrina. Não foram poucos os historiadores que disseram, né, que a ideia de pecado original, a ideia de ressurreição e ascensão aos céus, tudo isso, se não foi criado por Paulo, foi aperfeiçoado, foi transformado em teses teológicas mais bem organizadas. Então notem, né, que esse Jesus histórico vai lentamente cedendo lugar ao Cristo, a esse ser mítico. Agora, entendam que isso não tira a possibilidade dele ter existido historicamente. Como eu disse, parecia um sujeito carismático, popular, que falava muito bem, e lentamente ele foi mitificado pela mente, né, dos seus seguidores. Isso é muito comum. Nós sabemos como o ser humano adora mitificar, adora transformar, né, um ser humano comum em um ídolo. Certamente foi isso que ocorreu com Jesus. Jesus foi transformado em um mito. Jesus foi transformado numa espécie de super-homem. E lá, depois de 300 anos, entendam bem, depois de 300 anos, para ser mais exato, em 325 da Era Comum, o imperador romano Constantino o Grande fez com que Jesus fosse colocado dentro da chamada Santíssima Trindade. No Concílio de Nicéia, Jesus se transforma em um dos deuses da Trindade, que a partir daquele momento seria composto a partir do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. É lógico que isso não tem nada a ver com o Jesus histórico. Jesus nunca disse que era um Deus. Jesus nunca disse que era membro de uma misteriosa trindade. No máximo, ele se pensou como um profeta, como um mensageiro. Mas os homens precisavam mais de um homem, mais do que um homem comum, precisavam de um Deus. E isso fez com que ele se tornasse Deus na Santíssima Trindade em 325 em Nicéia. No próximo vídeo eu vou continuar, vou discutir mais sobre essa questão de Jesus, né? Para que você entenda mais profundamente, se aproximando do Natal, o que de fato pode ser pensado historicamente sobre Jesus. Até lá!